Analisei o mapa do homem mais perverso do mundo. Fica aí comigo que a gente vai ver esse mapa desse cara aí, ver qual é que é a ideia. Então, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, da Speak Astrologia, página lá no Instagram, segue lá no Instagram, também tem TikTok também, não posto muito lá, mas é legal saber que eu tenho TikTok também lá. Então, o mapa do homem mais perverso do mundo é de ninguém mais, ninguém menos do que Aleister Crowley. Um cara muito controverso, um cara muito genial, ao passo que também é um cara muito desafiador das leis da sua época, né? É um cara que ele batia de frente, né, com a moralidade da sua época e tal, né? Só me perdoa pelos barulhos aí, meus filhos estão de férias, então fica essa zona aqui em casa, aqui quando eles estão de férias, né? Vou contar um pouquinho, né, da história dele aqui também rapidamente, né, e um pouquinho também da sua filosofia. Por que é importante contar sobre a questão da filosofia dele? Porque é uma filosofia que é muito mal compreendida pelas pessoas. Muitas pessoas têm medo dele, muitas pessoas têm receio de, sei lá, de que vai aparecer, sabe? Muitas pessoas têm medo, né, dos pensamentos e dos ideais dessa pessoa, né, do Crowley, enfim. E eu acho justo começar de uma maneira, né, a apresentar um pouco do pensamento dele. Que muitas pessoas têm medo e têm receio, enfim, como eu falei anteriormente, né? Então acho justo começar, antes de apresentar, né, o mapa dele, contar um pouquinho de qual que era, né, esse pensamento dele. Então, vamos começar aqui, né? Só mostrando rapidamente aqui esse mapa dele, né? Então, o mapa dele que abre em Leão, né? Você vê que já é um signo forte, de presença, né? De deixar marcas, né? De marcar sua presença, né? De levar a sua mensagem para o mundo, né? Através da sua postura, né? Através do seu rugido, né? Marcar sua presença, né? Então já começa por aí vendo que o cara não era fraco, o cara era forte, o cara, né, tinha todas suas maneiras, né, de se colocar diante do mundo, né, uma maneira fixa, né, como como signo de leão é um signo de fogo fixo, né, então realmente para marcar presença mesmo, para, né, onde ele passava. E então, para trazer um pouquinho, né, dessa filosofia dele, eu trouxe um escrito dele mesmo, tá? Chamado aqui, ó, é, Liber 2, né? A mensagem do Mestre Ethereum, que é como ele se chamava, né? Um dos muitos nomes que ele se chamou ao longo da vida, né? Inclusive pelo próprio Sol em queda aqui, né? A gente vê que essa personalidade dele, ela sempre se molda, ela se transforma, né? Porque, enfim, o Sol em queda, um Sol que não consegue cumprir suas promessas, né? Então, de alguma forma, aí sempre tendo que se reinventar para conseguir, né, se fazer valer de algum modo, né? Então aqui ele já começa mostrando, né, que essa aqui é a frase mais importante, né, da sua filosofia, que é a filosofia de Telemann, tá? Faz o que tu queres deverá ser o todo da lei. Não a lei, além de faz o que tu queres. A palavra de lei é Telemann. Então Telemann aqui embaixo, né, significa vontade. Então aqui é só importante a gente trazer para frisar essa diferença da filosofia de Telemann, tá? Que eles trazem a diferença entre o desejo e a vontade. Algumas linhas de pensamento mais da psicologia, elas vão alterar o que significa vontade e o que significa desejo. Então, cada um vai dar um peso diferente para essas duas palavras, tá? Dentro da filosofia de Telemann, né, a gente tem esse sentido de vontade como aquela vontade una, como aquilo que transcende o eu, digamos assim, sabe? É meio que, né, é o self, digamos assim, sabe? Então, a, quando a gente fala de vontade em Telemann, né, não é aquela vontade, por exemplo, tipo de comer um sorvete, mas é aquela vontade do fundo do seu ser, né? Então aquilo que tem de mais uno em cada ser humano, digamos assim, sabe? Então aqui ele começa, né? A chave para essa mensagem é a palavra vontade. O primeiro significado óbvio dessa lei é confirmado pela antítese, a palavra de pecado é restrição. Observe isso cuidadosamente. Isso parece sugerir uma teoria de que se todo homem e toda mulher fizessem sua vontade, a verdadeira vontade, não haveria conflitos. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Essa frase também é muito importante, bem importante mesmo. E cada estrela se move por um caminho designado sem interferência.
há bastante espaço para todos, é apenas a desordem que cria confusão. A partir dessas considerações, deve ter ficado claro que faz o que tu queres não significa faça o que você desejar. Ela é a apoteose da liberdade, mas também o vínculo mais estrito possível. Então, essa frase que faz o que tu queres não significa faça o que você desejar. Ou seja, não quer dizer, né, faz o que tu queres, não quer dizer vá lá e meta o louco e faz o que você quiser da tua vida. Pelo contrário, né? Ela diz respeito àquilo que está no fundo do seu ser, e que você deve cumprir aquilo que está no fundo do seu ser, né? De maneira mais justa, de maneira mais precisa possível, né? Então, é um caminho espiritual, né? Além de tudo, né? Além de caminho só filosófico, é também um caminho espiritual, né? Por isso que Telema é também conhecido como uma religião, pois Telema tem um livro sagrado, que foi recebido, inclusive, né, pelo Crowley, que é uma coisa bem legal também, inclusive, né? Ela tem esses corpos de textos, né, que dão fundamento para essa religião. Então, Telema é uma religião para todos os efeitos, sim, né? Então, Crowley também é um profeta, pois ele recebeu essa religião através de um livro sagrado, né, do qual ele foi esse arauto desse livro. Então, né, longe de todas as questões morais que existem, né, ao entorno do nome desse cara, né, do Crowley, né, ele sim foi um profeta, né? Então, para todos os efeitos, ele é um profeta da religião de Telemann. E Telemann, então, como eu já expliquei aqui, tem como resumo essa filosofia aqui, né, de você realizar a sua vontade. Dito isso, vamos então para a biografia de Crowley, né? Então, peguei aqui o primeiro coisa que eu vi aqui na frente, tá? Só para realmente assim, a gente ter um resumo e para conhecer um pouquinho de quem foi essa pessoa, né? De um modo bem rápido e bem sucinto, tá? Para não ficar também um vídeo de 2 horas. Então, Edward Alexander Crowley foi um polêmico mago, poeta, ocultista e escritor, que se autodenominou a Grande Besta 666. Ele teve vários nomes, tá? Esse que foi um dos nomes que ele, entre aspas, se deu. Ele também foi um alpinista, tá? E ele também foi um enxadrista, ou seja, ele jogava xadrez. Ele competia profissionalmente, né? Como xadrista também. Considerado o homem mais perverso do mundo pela imprensa britânica durante os anos 20, Edward nasceu no berço de uma família cristã abastada. O seu pai, que faleceu quando o menino tinha 11 anos, enriqueceu com a cervejaria da família. Ou seja, ele foi um cara, né, que não teve problemas com dinheiro ao longo de sua vida. Sim, simplesmente não teve, né? Ele teve muita riqueza, né? Claro que após aí os seus anos de gastança, ele morreu pobre praticamente, assim, né? Só vivendo dos favores dos amigos, né? Mas durante todo aí, né? Durante quase todo o grande período da sua vida, ele viveu, né? De acordo com essa herança que ele recebeu. A sua mãe, que se chamava Berta, não gostava do filho e frequentemente o humilhava, né? Inclusive, tem uma história que diz que esse nome, né? De grande besta, né? É porque a sua mãe chamava ele de um demônio, né? Então ele assumiu para si essa alcunha, né, de ser um demônio, de ser uma besta, né? Por conta da sua mãe, né, ser sempre uma pessoa que não gostava dele, né? Então isso é um fato interessante também, mais uma coisa para gente analisar ali no mapa dele também, né? Então, sua formação acadêmica e mística, né? O rapaz que não teria muitos interesses místicos cursou filosofia na Universidade de Cambridge. Foi durante esse período que, por ter desenvolvido algumas pesquisas em torno do esoterismo, que foi acusado de ser um espião. Também é uma outra história maluca aí dele, né? Aos 23 anos passou a frequentar a organização da Hermetic Order of Golden Dawn. Depois de algum tempo no grupo se desentendeu com alguns colegas e resolveu deixar a ordem. Bem, uma história bem interessante dele. Então aqui conta um pouquinho da reunião de Telemann, né, que eu já contei para vocês um pouquinho. E ele também teve uma filha, né? E uma coisa interessante também, que eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas ele foi bastante amigo do Fernando Pessoa. Ele conheceu pessoalmente o Fernando Pessoa. Aqui é isso mesmo. Então aqui que teve um caso também muito interessante, com o Fernando Pessoa, inclusive, né? Que com a ajuda, né, dele, o Cochita simulou, em 1930, a própria morte na boca do inferno, em Cascais, Portugal, para fugir de uma série de amantes que o perseguiam. Crowley acabou por aparecer em público na Alemanha, em Berlim, algumas semanas mais tarde. Então, um cara sempre cheio de controvérsia, o cara, assim, sempre, né, sendo o malucão do rolê, né? Enfim, então vamos lá, né, para análise do mapa dele.
Então aqui é o meu Notion, tá? Que eu gosto de fazer meus mapas aqui dentro. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de... eu só funciono escrevendo. Então, assim, muito dos meus mapas que eu faço, né? Eu escrevo bastante porque é a forma que eu consigo pensar e estruturar meu pensamento, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção quando eu bato o olho nesse mapa é que todos os planetas estão ocidentais ao Sol. Todos os planetas. Ou seja, ao nascer do Sol, somente ele surgia sozinho no horizonte. Então, veja só que interessante. Vamos voltar aqui no mapa dele, cara. O Sol é o regente do ascendente dele, né? Então, veja só. Aqui o Sol está aqui na casa 3. E quem raiava primeiro no dia era justamente o Sol. Ele, né, o Sol, quando Crowley nasceu, todos os planetas nasciam depois do Sol. Então, isso já é, assim, já é um indício muito grande de uma superioridade dele mesmo, né? Ele vinha primeiro antes de tudo, né? Essa essência dele, essa vontade dele, né? Vinha em primeiro lugar. Então já dá uma dica aí pra gente de verdadeira vontade, veja só. Já estava no mapa dele escrito isso aqui, né? Então, o sol raiava, chegava primeiro antes que todo mundo. Ou seja, a luz da consciência vem em primeiro lugar, né? A vontade vem em primeiro lugar. Oh, isso é legal, cara. Isso é muito legal. E aí, enfim, logo depois vem a Vênus aqui, né, que tá bem combusta aqui do lado do Sol, né? Bem combusta aqui. O Sol a 19 e a Vênus aqui a 24 graus, né? E a Vênus, né, por estar em seu próprio domicílio, né? E também em seus próprios termos aqui embaixo, né? É uma Vênus que não se abala, né? Ou seja, ela não fica tão combusta ela fica combusta, mas ela não fica subjugada pelo Sol. Então isso é uma coisa interessante também a gente analisar no mapa dele, né? Então, como um nativo de um Sol em Libra, ou seja, um Sol em queda, em humilhação, em derrota, o Sol em Libra é como um rei deposto de seu trono real, que é obrigado a fragmentar e separar o seu poder uno e inteiro. Então veja só, né? Por que, que o Sol é a queda? Por que Libra é a queda do Sol? Porque é um Sol que precisa se fragmentar. E o Sol é uno, é um poder indelével, é um poder que existe sozinho. Só que Libra é um signo da justiça. E Libra nunca vai deixar alguém reinar sozinho, né, de forma indelével. Não, tem que se separar. Então por isso que é um sol em queda, é um rei deposto, né? É um rei que se vê, né, obrigado a ter que abrir mão dos seus pertences, abrir mão do seu poder, abrir mão das suas posses, para que tudo isso seja distribuído de maneira igualitária, né, de maneira justa, como diz o signo de Libra, né, o signo da balança, precisa ser equilibrado, precisa ter justeza nas coisas, né? E é por isso que então é um sol que está em queda, entende? Mais ou menos por isso, esse sentido. Isso é bem visível na famosa frase escrita no Liber Alve Leges, que é o livro que ele recebeu, né? O livro que dá, né, para o mundo a lei de Telemann, né? Que marca essa mudança de uma era, né? Isso é uma coisa mais telêmica, assim, mas é legal de vocês saberem que, né, que de acordo com a filosofia de Telemann, né, o recebimento desse livro marca é, uma mudança de era para a humanidade, tá? Isso dentro, né, da religião e da filosofia de Telemann, né? Faz o que tu queres, então, há de ser o todo da lei, né? Ou seja, da mesma maneira que o Sol em seu mapa natal, que é o poder divino, o poder uno e indelével, está derrubado, ou seja, está em queda, né? Ele foi derrubado. O poder antigo foi derrubado e dá a vez agora para um novo poder. Então, nessa frase, temos a mesma simbologia que depõe a lei interior e institui uma nova lei, a lei de faz o que tu queres. Ou seja, então, aquele poder que era uno e indelével, que vinha da era anterior, agora está deposto. Ou seja, é uma nova ordem, uma nova lei, que mostra agora que faz o teu querer, né? Cumpre a tua vontade, nesse sentido. Então, antes, né, essa questão, por exemplo, né, mais religiosa, a gente tem que cumprir uma vontade religiosa para ir para o céu, agora está deposto, agora não é mais isso, né? Isso, né, dentro da filosofia de Telemann, né, que se acredita, né? Então, é uma lei que foi deposta. E aqui também continuando a analisar esse Sol, que é, sim, é o ponto alto desse mapa dele aqui, né? Além de outras coisas também, mas para mim é o ponto mais alto, né? Essa conjunção aqui de Sol e Vênus em Libra. Então aqui também temos uma outra frase muito importante para Telemann,
que também pode ser vista claramente em seu mapa. Amor é a lei, amor sobre vontade. Inclusive, lá no documento que ele escreveu, ele coloca ali embaixo, né? Então aqui ele explica um pouquinho mais, não vou entrar tanto em detalhes aqui e tal, que é legal para quem quiser conhecer mais, né, ler todo esse material aqui dele, tá? Ele explica bem certinho cada palavra e tal. Mas só para vocês saberem que é uma palavra também que é importante, né? É uma frase que é importante, né? Amor é lei, amor sob vontade. Então aqui temos o Sol em queda, fora de seita, em casa cadente, ou seja, casa 3 é uma casa cadente, né? Ou seja, que também não tem espaço para muita ação. Mas que a partir do lote da fortuna fica jubilado na casa 9. Então, ou seja, quando a gente observa aqui o mapa pelo lote da fortuna, né? Que é uma forma também de a gente usar o lote da fortuna, né? Que a gente derivar as casas astrológicas, né? A partir do lote da fortuna, como se o lote da fortuna fosse um ascendente. Então, o que seja, então aqui a gente tem a casa 1, a casa 8 vira a casa 2, a casa 9 vira a casa 3 e assim por diante, tá? Então, quando a gente observa, a partir do lote da fortuna, o Sol está na casa 9, então, ou seja, 7, 8 e 9, que é a casa do júbilo do Sol. Então, ou seja, ele tem uma força ali escondida, né? Uma força oculta, veja só aí, né? Uma força que reside através da fortuna, através da sorte, através dos acontecimentos da sua vida, né? Então, isso aqui para mim é uma coisa muito interessante porque assim, ó, quando a gente observa isso aqui, né, essa conjunção de Sol e Vênus aqui, né? Então eu quando vi isso aqui também, a hora que eu bati o olho, eu falei, cara, isso aqui é muito sobre a questão de amor e a lei, amor sobre vontade, né? Pois a Vênus representa o amor, né? E é o amor que domina o Sol, ou seja, o Sol em queda, o Sol que está nas mãos da Vênus. Então, o amor sobre vontade, né? O amor que domina a vontade. Então, isso aqui para mim também, a hora que eu bati o olho, eu falei, cara, que incrível, cara. Assim, eu olhei o mapa, estudei ele assim, eu falei, já estava escrito nas estrelas desde sempre. Que, né, enfim, essa questão, né, de um amor sob vontade, né, da verdadeira vontade, enfim, aqui é algo que já estava no destino dele de alguma maneira. Outra coisa que chama atenção é o trígono partiu do regente descendente com o Saturno retrógrado em Aquário. Então, aqui quando a gente observa ali, né, então é um trígono bem próximo aqui, né, então a gente vê aqui 19 graus de Libra no Sol e 19 graus de Aquário aqui em Saturno, né? Então veja só, bem partiu mesmo, bem próximo, né? Quase colado junto do trígono aqui, né? Então o que que isso traz pra gente, né? Então, o Saturno retrógrado em Aquário, ou seja, ele está retrógrado, mas ele está em casa forte, né? A casa 7 é uma casa de bastante força também, né? Mas ele está debilitado por estar retrógrado, né? E o Sol também está em posição fraca, mas está superior no trígono. Então, isso, né, de alguma maneira, mostra uma vantagem em relação a esse aspecto harmonioso, mas extremamente complicado para o Sol, levando em conta que o Sol está jubilado a partir da fortuna. Isso se traduz na sua biografia, através de suas guerras mágicas com seus oponentes. Afinal, a casa 7 é a casa também dos inimigos declarados, né? Coisas essas que Crowley teve em profusão na sua vida, ou seja, inimigos declarados foi que ele teve muito em sua vida, né? Uma profusão de inimigos, onde ele passasse ele ia ter treta, entende nesse sentido. A maior dessas guerras, então aqui, né, foi com MacGregor Matters, né? Enfim, um cara também muito importante pro próprio Crowley também e para a história de Telemann e tal, né? Onde por muito tempo foram parceiros, né? Ou seja, eles foram amigos por muito tempo. Afinal, Libra é o signo que exalta Saturno. Ou seja, aqui muito provavelmente Crowley era alguém que incentivava e estimulava os seus, apesar de seus métodos serem pouco ortodoxos. Mais um testemunho de um som em Libra, a humilhação. Mas foi uma guerra de longa duração, com farpas trocadas até o final da vida de Matters. Guerra, treta, por onde ele passava, sabe? Então isso aqui não tinha muito também o que ele fazer, né? Mas no final ele sempre vencia, por conta de o Sol estar superior no trígono. Então, ou seja, por mais que ele fosse subjugado e fosse humilhado pelas pessoas, pelos seus inimigos, ele sempre saía por cima de alguma maneira, apesar de sempre também estar debilitado por conta disso, né? Essa análise aqui, né, de agora é Mercúrio e Lua, que representam a nossa mente racional e a nossa mente emocional. Mercúrio está digno por termo, ou seja, ele está digno ali, então a gente volta aqui.
ele também está em casa angular, em casa forte, né? Isso é muito legal, muito bom também. E ele está digno por termo, ou seja, ele está aqui dentro desse quadradinho aqui, está nos termos de Mercúrio, ou seja, em seus próprios termos. Em casa angular, recebendo o brilho da estrela Crux. É uma estrela muito interessante, né? Para quem trabalha e para quem, de alguma maneira, se interessa por esses assuntos de astrologia, né, de misticismo e de ocultismo, tá? Além de Escorpião já ser um signo que facilita para as temáticas de mistério e coisas ocultas, a estrela Crux concede essa fluidez para esses assuntos de ocultismo e oráculos, né? Inclusive, ele foi um cara que desenvolveu também o tarô de Tote, né? Junto com a Frida Harris, né? Eles desenharam então esse tarô de Tote aí ao longo de muitos anos de trabalho, né? Então, mais uma, né, mais testemunho aqui de um signo fixo, né? Que fixa os contornos, que dá contornos às suas experiências mercuriais, né? Então, ou seja, além de um cara que escreveu muito na vida, ele escreveu muitos livros, ele tem muitos escritos, ele tem seus diários muito bem documentados, né? Seus pensamentos muito bem documentados também. Por isso que ele é um cara que ele é muito estudado, porque ele tem muita produção, né? Então, o próprio Mercúrio também facilita muito para isso, né? Para escrita, né? Para dar contorno das suas ideias. Nesse sentido, né? Inclusive, conjunto aqui a Júpiter, né? E traz essa expansão, justamente, né? Então, expande essa escrita. Ele escreveu em profusão, escreveu muito, realmente, sim, sabe? E aí, aqui, seguindo em frente, né? Na análise aqui do mapa. Como temos esse Mercúrio conjunto a um Júpiter fora de seita e peregrino, né? Ou seja, Júpiter ele não tem nenhuma dignidade em. Desculpa, essa música aqui tá mexendo no saco. O Mercúrio ele não tem nenhuma dignidade aqui em Escorpião, né? Ele fica peregrino, ou seja, ele não tem recursos muito bons para trabalhar, o próprio Júpiter, né? Júpiter traz essa profusão e fertilidade para esses assuntos, como eu falei anteriormente ali, né? Porém, como um Júpiter sem dignidade, ele vai representar as dificuldades que sofreu com o abuso de substâncias. O Escorpião é um signo que facilita para o contato com venenos, né? Então, ele também teve problemas com abuso de drogas, abuso de substâncias e tudo mais, né? Então, isso também foi um ponto de desafio para ele, né? E aqui tem uma frase muito interessante que eu gostei, né? Em alguma das minhas pesquisas eu achei essa frase aqui e eu achei ela bem interessante. Crowley foi certamente a mais importante personagem do ocultismo dos últimos tempos, e talvez por isso mesmo a mais denegrida e injuriada. Arauto de uma nova era deixou como legado aos seres humanos o direito de se tornarem seres divinos. Então, né, por essa questão de ele trazer essa quebra, né, de uma era em que a gente precisava correr atrás de Deus, nós somos nosso próprio Deus e a gente precisa reconhecer em nós essa divindade que habita. É uma filosofia que eu particularmente gosto muito, estudo bastante sobre Telemann, né? E por isso que eu gosto bastante de também, né, de levar esse conhecimento um pouco para frente para as pessoas também conhecerem, né? Além dessa frase, né, que muitas vezes as pessoas conhecem Crowley, né, que é faça o que você quiser. Não, vai muito além disso, né? Então as pessoas, eu acho interessante também as pessoas conhecerem essa linha filosófica também e religiosa nesse sentido, tá? Então, para encerrar nossa leitura aqui, para não ficar também coisa muito extensa, né? Eu fiz essa última observação aqui, né? Sobre ainda a questão do signo ascendente, né? E também por essa quadratura entre Vênus e Marte aqui, que também é bem próxima. Eu quero explicar um pouquinho mais sobre ela também, como ela impacta de alguma maneira, né? Na vida do Crowley, né? Impacta não, né? Mas que ela representa eventos da vida dele, né? Então, observando o ser regente do ascendente, que é o Sol, observamos esse luminar numa condição muito desfavorável, está fora de sua seita, em queda em casa cadente. O planeta em queda é também conhecido como planeta em sua humilhação, ou seja, é possível observar aqui que o nativo era praticamente um peixe fora da água. Então a gente vê bastante isso na biografia dele também, de quanto ele se sentia é, não pertencente aos locais em que ele passou, né? Era na faculdade, ele não se sentia, né, em casa mesmo, né, no seu próprio lar, ele não se sentia confortável com a sua mãe, né? Quando ele foi para a faculdade, né, estudar filosofia, ele também não se encontrou direito lá. Ele foi buscar, por exemplo, né, as doutrinas do yoga na Índia, e ele também não se sentiu confortável lá, né? Ou seja, ele ia lá, investigava, 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 mas ele não permanecia em nenhum lugar, né? Ele teve que criar, ele teve que reinventar
uma filosofia para conseguir chamar de sua. Então, ou seja, é um dos desafios também de você ter o planeta em queda, né? De que você precisa reinventar algo, né? Criar algo novo que ainda não foi criado, ainda mais, né? Em um signo de Libra, que é o signo, né, que traz essa característica de uma inovação, né? Que precisa criar algo novo, que é o que a gente vê muito fazendo sentido para ele, né? Que a gente vê muito ao longo da sua, sua história. E o que mais me chama a atenção aqui também é que a casa 3 é a casa da comunicação. E, de fato, a mídia local o chamava de o homem mais perverso do mundo. Ou achamos o lugar. Né? A própria mídia, né, dos jornais da época o chamavam de o homem mais perverso do mundo, por conta que o cara fazia realmente muita coisa que era contrária à moral estabelecida da época. Né? Ou seja, ele era um contraventor, justamente. Né? Observamos essa quadratura superior de Marte com Vênus, que está conjunto ao Sol. Os autores antigos diziam que tal posicionamento significava brigas, reputação ligada à depravação, muito desejo sexual e adultério. Poxa, o que eu vou falar disso? Né? É o que a gente vê na biografia dele todinha, né? Essa quadratura aqui, na próxima, né, de Vênus e Marte, né? Reflete muito essa questão, né? Ainda mais na casa 6, na casa 3 aqui, né? Que é a casa da comunicação, da mídia, né? Então, basicamente é isso que eu tenho que falar para vocês. E quero deixar aqui um desafio, que se vocês conseguirem bater aí 10 comentários no vídeo do YouTube, eu faço, né, análise da Revolução Solar de quando ele recebeu o livro da lei. Então a gente tem aqui um mapa de um profeta que recebeu um livro sagrado. E temos, né, a data e o local que ele recebeu isso. Eu acho que é uma coisa legal de a gente analisar, hein? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim aqui se vocês querem análise dessa revolução solar dele, de quando ele recebeu o livro sagrado, né, o livro da lei. Que eu faço mais um vídeo, né, faço a parte 2 desse vídeo aí para analisar essa revolução solar dele. E inclusive os mapas do dia. Ele recebeu o livro, que foram 3 dias que ele recebeu esse livro, tá? Inclusive em horários muito específicos, do meio-dia a 1 hora da tarde. Por que foi esse horário? Por que foi nesses dias? Vamos descobrir aí no próximo vídeo. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês querem, então deixa um like, deixa um joinha, se inscreve no canal. E volto depois com o segundo vídeo, se vocês conseguirem bater a meta de 10 comentários aqui embaixo. Beleza, gente? Valeu, até mais.